Olá, viajantes! Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Carlos Andrade. No vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha gravada sobre o livro Shang-Chi, de James Clavell. Ele também pode ser encontrado pelo nome de King Rat. Ele faz parte da chamada Saga Asiática, de James Clavell. São 6 romances que meio que se interconectam, só que eles não contam apenas uma história, com um personagem ou com um grupo de personagens só. Eles são histórias independentes, mas que, ao se juntarem, elas fazem um sentido cronológico. As histórias são Shogun, Taipan, Gaijin, King Rat, Noble Rose e Whirlwind. Os nomes vão estar aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada e uma pesquisada sobre. Esses 6 romances, eles fazem parte, como eu já disse, da saga asiática. Ela aborda o quê? O choque de cultura entre duas civilizações, que são a civilização ocidental e a civilização oriental. Esse choque de culturas. O que acontece quando ocidentais e orientais se encontram. Mas quem foi James Clavell? Nascido em Sydney em 1924, James Clavell foi escritor, roteirista, diretor de cinema, entre outras coisas. Combateu na Segunda Guerra Mundial, onde ele foi ferido na Malásia. Isso deu bastante veracidade e influenciou bastante na escrita do livro Shang-Chi, porque ele conta de certa forma algo meio que autobiográfico. De certa forma, não vai ser à risca autobiográfico. Algumas obras suas, como roteirista e diretor, são The Fly, de 1958, e To See With Love, de 1966. A história do livro Shang-Chi, ou King Rat. Ela vai se passar aí na Segunda Guerra Mundial, em uma prisão japonesa. Ela vai abordar 2 personagens principais, que são o Rei e Peter Marlowe. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre como funcionava a prisão. A prisão, ela abrigava cerca de 10 mil soldados. Entre eles, a gente vai ter soldados britânicos, australianos, alguns holandeses, se eu não me engano, e americanos. Basicamente são esses quatro grupos de soldados. Eu não me lembro se tem holandeses, mas eu estou aqui supondo que sim. O grosso dessa tropa é formado de soldados, mas também haviam oficiais. Esses oficiais tinham um pequeno privilégio, que era o fato de que eles ficavam fora da prisão em cabanas denominadas choças, que eram as choças dos oficiais. E aí vão estar aí os nossos personagens, que são o Rei e o Peter Marlowe. O Peter Marlowe é um capitão aviador e o Rei é apenas um cabo. Só que o que acontece? Os americanos, eles estavam em um número muito reduzido, então colocaram eles em uma choça separada, com cerca de 25 a 30 americanos. Nessa prisão, eles eram obrigados a trabalhar para que a prisão continuasse funcionando. Ou seja, eles tinham uma horta, que era para produzir alimento para eles. Eles tinham que pegar a lenha para que pudesse cozinhar esses alimentos, e até mesmo para se esquentar, só que não era tanto o caso. Mas eles eram obrigados a fazer alguns trabalhos, como, por exemplo, a questão de locais para que pousassem aviões, esse tipo de coisa. Os soldados também recebiam uma ração diária de comida. Era uma comida bem contadinha, ou seja, eles não tinham tanto acesso ao alimento, era um alimento muito escasso. Eles também eram submetidos a regras japonesas, que eram as chamadas regras do campo. Entre elas estão aí que não poderiam roubar, não poderiam comercializar, não poderiam ter rádios, não poderiam sair de dentro do campo. São algumas das regras às quais eles eram submetidos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os 2 personagens principais, que são o Rei e Peter Marlowe. O Rei, ele é um americano, e aí ele vai representar toda essa questão da face americana no mundo. Ele é um cara que acredita que tudo que ele puder ele vai conseguir conquistar, ele não se importa com as pessoas, ele é dono do próprio nariz, ele é autossuficiente. Ele vem trazendo todas essas facetas. O Rei, ele é um cara que utiliza do comércio, do mercado negro, lá dentro da prisão para poder sobreviver. Por isso que ele tem alguns privilégios, como por exemplo, enquanto todos estão passando fome, ele tem um baú onde ele guarda a sua comida.
Ele é um cara que anda bem vestido, apresentável, de óculos, chapéu, calça, sapato, enquanto todo mundo anda maltrapilho, todo esfarrapado. Ele usou do mercado negro para poder subir lá dentro e se tornar um rei. Lá na Choça Americana, a maioria dos caras servem a esse rei em troca de alguns favores, em troca de um cigarro, de alguma coisa. Então ele tem um prestígio ali dentro da prisão. O outro personagem é Peter Marlowe. Peter Marlowe é um britânico, então ele vai trazer aí toda essa questão da cultura britânica. Ele vai trazer a questão de ser mais pacífico, de ser um cara mais quieto, um cara com valores, um cara honrado, um cara que não se arrisca tanto a fazer coisas que vão além do que ele já tem de experiência de vida. E ao mesmo tempo ele é um cara inteligente, é um cara simpático, um cara interessante. O Peter Marlowe tem uma unidade. Unidade, dentro da prisão, vai ser conhecida como um grupo de pessoas que juntas se ajudam a sobreviver. Porque esses três juntos, essas 4 pessoas juntas ou 2, se ajudam mutuamente para sobreviver lá dentro. O rei, ele é uma exceção, porque ele é o único cara autossuficiente. Ele não precisa de uma unidade. E essa questão da unidade foi uma coisa que se estabeleceu sozinha. Eles perceberam que se eles não se agrupassem lá dentro, em pequenas unidades, eles não sobreviveriam. Então é muito interessante essa questão sociológica de que a gente tem uma sociedade à parte da sociedade que está lá fora. Então a gente tem que sobreviver a todo custo aqui dentro, mesmo não tendo tanto apoio assim de quem está lá fora, ou dos próprios guardas, ou dos meus amigos, entendeu? Então eu tenho que sobreviver aqui dentro. E o rei, ele tem uma certa filosofia de vida que ele apresenta durante todo o livro, que alguns dos preceitos do rei incluem: cuide sempre do número 1, cuide sempre de você, porque ninguém mais vai cuidar. Se você não se garantir, se você não for autossuficiente, o mundo tá nem aí pra você, ele tá foda-se pra você. Então ele pensa sempre nisso. Pense sempre no número 1. Tudo que você puder, você vai conseguir fazer se você tentar. Então ele nunca desiste, ele sempre tenta, ele sempre negocia, ele acha que ele pode convencer as pessoas, ele acha que ele pode vender tudo, comercializar tudo e que o mundo é dele. Sobre o Peter Marlowe, como eu falei, ele tem uma unidade que é composta de mais 2 caras, que são o Major McCoy e o Coronel Larkin. São caras que durante a estadia deles na prisão, eles se ajudam mutuamente, eles são muito amigos e se conheceram na guerra. É uma história bem bacana que é contada entre eles. Como antagonista ao rei e ao Peter Marlowe, a gente vai ter o Oficial Grey, que ele é a PM da prisão. Ele é responsável por que as regras japonesas sejam cumpridas. Só que ele também é um oficial preso durante a guerra. Ele não gosta do rei porque ele sabe que o rei comercializa e porque o rei é um cara foda que tá conseguindo viver à custa de outras pessoas, de exploração e tal. Então ele é um cara que não gosta do rei e ele quer a todo custo prender o rei e fazer com que ele pague pelos seus crimes ali dentro da prisão. Aí a gente vai ter outras subtramas que vão levar todo o livro, como por exemplo a questão do rádio. Como eu falei pra vocês, uma das regras dentro da prisão é que ninguém pode portar um rádio lá dentro. Por quê? Em plena Segunda Guerra Mundial, se você tivesse um rádio, você poderia receber notícias do que está acontecendo durante a guerra. Isso elevaria a moral dos prisioneiros, que poderia acarretar rebeliões, ou no caso de uma perca da guerra pelos japoneses, retaliações, tentativas de fuga, para que eles estivessem preparados caso pudesse haver alguma consequência da perca da guerra por parte dos japoneses. Então os rádios eram estritamente proibidos, e os poucos homens que tentavam utilizar os rádios lá dentro passavam informação para as outras pessoas da prisão. E quando eles eram pegos, eles eram levados para outra prisão chamada Outram Road, que quem voltava de lá ou voltava totalmente inválido ou voltava morto, ou às vezes sequer voltava. Outra questão que vai ter aí é o Anel de Diamantes. O Anel de Diamantes é um item lá dentro da prisão que é para ser comercializado pelo rei. Ele é a única pessoa que conseguiria fazer isso e ele iria vender esse anel para pessoas de fora. Ou seja, ele sai de dentro do campo da prisão até uma aldeia onde teria um cara que iria comprar esse anel, que em tempos de paz valeria uns 3 mil, 4 mil dólares.
e dentro da prisão estava valendo 35 mil dólares. Imagina, dentro de uma prisão, você ter todo esse dinheiro à sua disposição, você poderia facilmente fazer o que quiser lá dentro. Isso conta toda essa história enquanto o rei e o Peter Marlowe, né? Quando o rei conhece o Peter Marlowe, eles viram amigos e aí eles tentam vender esse anel. É bem interessante a questão do rei porque ele tem muitas facetas, ele apresenta muitas coisas. Como, por exemplo, ele apresenta uma questão do espírito capitalista. A questão de que ele explora as pessoas ao seu redor para fazer as coisas para ele e ele obtém o lucro. Só que também ele não é aquele cara que obtém o lucro e foda-se se você ajudou ele. Ele obtém o lucro e te dá 10%. Ele te dá uma parte daquilo, entendeu? Ele também tem um senso de justiça. Mas, olhando assim de fora, você vê ele como um crápula. Cara, ele não é um personagem nem bom e nem mau. Ele é um personagem humano, um cara realista. Ele tem essa questão de ser ruim, de ser bom, de ser mau, de ser justo, de ser injusto, como todos nós. Sobre a escrita do James Clavell, por ser um livro um pouco antigo, a gente vai ver aí que é um livro lá de 1960, alguma coisa. A minha edição é um pouquinho mais recente, de 1998, alguma coisa assim. Tem alguns pequenos erros, né, na própria digitação do livro. Não vai ser acreditado aí ao autor, mas sim a quem editou o livro. Cara, acho que ficou bem explícito, né, que o que o James Clavell consegue retratar, essa questão da escassez de suprimentos lá dentro, da sobrevivência, das facetas que ele tenta expressar, né, do choque de culturas. O autor consegue passar de forma sem igual mensagens como "Porque Deus nos abandonou" ou "Até onde nós devemos ir para sobreviver". Eu gostei bastante do livro, recomendo para você que está aí me assistindo. Se inscreve no meu canal se gostou do vídeo, também aproveita e deixa o like porque isso me ajuda bastante. Comenta o que achou sobre, se já tinha lido o livro ou se conhece alguma outra obra do autor. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, então me segue lá pra gente bater um papo bem bacana. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhecer. Por hoje é só. Até a próxima busca!